Bom dia, são 8h15, quarta-feira, 25 de fevereiro. Você assiste agora ao Senado em Dia. Oposição protesta e Congresso adia votação de mudança na apreciação de vetos. Novo Código de Processo Civil agora só depende de sanção da Presidente da República. Governo discute com senadores medidas provisórias que mudam direitos trabalhistas. Senadores e deputados fizeram ontem à noite uma sessão conjunta. Havia 5 itens na pauta, mas a reunião ficou só na primeira matéria: a mudança nas regras para a votação de vetos presidenciais. O objetivo era votar 4 vetos que trancam a pauta, mas a mesa do Congresso resolveu colocar em votação um projeto para alterar a forma de análise de vetos presidenciais. A proposta é usar cédulas eletrônicas para que todos os vetos sejam analisados juntos, de uma só vez. A discussão individual só seria possível se houvesse pedido de partido ou bloco com mais de 5 deputados ou 3 senadores. E no máximo 4 vetos da pauta poderiam ser apreciados dessa forma. Ao colocar a proposta em debate, o presidente da mesa ouviu reclamações de parlamentares da oposição e de partidos pequenos, que apresentaram 11 emendas ao projeto. Nós estamos entrando num massacre às minorias. Eu acho que não pode tirar de um parlamentar que tenha de um partido, de 2, de 3, o direito de apresentar o destaque. Pode o plenário rejeitar. Nós precisamos mudar essa resolução para permitir que, pelo menos, a discussão aconteça por item, por projeto. Não dá para você fazer aqui o encaminhamento tratando de 500, 200 vetos, sem ter oportunidade de convencer os pares a votar sim ou não. O relator, senador Jorge Viana, do PT, tentou um acordo. Abriu mão da regra sobre o tamanho do partido ou bancada, mas não do limite de destaques. Depois de 1h30 de negociação, não houve entendimento. Eu encerro a sessão e convoco a nova sessão para a próxima terça-feira, às 19 horas. O objetivo da oposição, da minoria, não é criar um ambiente para uma discussão infinita, como é o temor legítimo também do governo. Nós não queremos discussões infinitas, mas também não queremos a ausência dela. Eu acredito que é possível rapidamente chegarmos a um entendimento, desde que tenhamos esse tempo que agora temos até terça-feira. E amanhã, às 11 horas, o Congresso fará a sessão solene para promulgar a Emenda Constitucional 85. A emenda transforma as atividades de ciência, tecnologia e inovação em assunto prioritário de Estado. Para incentivar a pesquisa em busca de soluções tecnológicas para o setor produtivo, a alteração constitucional pretende integrar as instituições de pesquisa tecnológica e as empresas, ampliar os tipos de entidades que poderão receber apoio financeiro do poder público e aumentar a atuação no exterior dessas instituições de pesquisa. As medidas provisórias 664 e 665 ainda não começaram a ser analisadas, mas já estão causando polêmica. Elas mudam regras de direitos trabalhistas históricos, como o seguro-desemprego. Para unificar os parlamentares e esclarecer dúvidas, o governo fez uma reunião com os líderes dos partidos aliados. As medidas provisórias mudam as regras de benefícios como pensão por morte, auxílio-doença e seguro-desemprego. Segundo o governo, só as despesas com a pensão por morte subiram de 39 bilhões para mais de 86 bilhões de reais. Mas as duas MPs encontram resistência no Congresso. Deputados e senadores apresentaram 750 emendas. A posição nossa é de não votar em qualquer mudança que prejudique os trabalhadores, né? Nós, a bancada, nesse caso, é unitária nessa decisão. Para tentar acalmar os ânimos na base aliada, o governo escalou um time de ministros: Previdência, Trabalho, Planejamento, Relações Institucionais e Secretaria-Geral da Presidência. Eles se reuniram com parlamentares no Palácio do Planalto e pediram apoio para as MPs 664 e 665. Uma primeira reunião de nivelamento de informações.
E agora nós ainda não temos sequer as comissões mistas instaladas, sequer um relator ou relatora definidos. A partir do momento que isso acontece, as propostas mais no concreto, mais eventuais alternativas que o parlamento queira ofertar, a elas vão ter que ser analisadas. Para o líder do PT, o governo errou por apresentar as medidas provisórias sem conversar com as centrais sindicais e avisou que o Congresso deve mudar as NPs. Essas propostas deveriam ter sido objeto de uma discussão maior com o próprio Senado e as centrais sindicais antes de serem enviadas, e também houve uma cobrança de que ela deveria ter sido muito mais clara para a população. Não foi esclarecido o suficiente, de modo que hoje há incompreensões, há visões distorcidas sobre o que está previsto ali. A paralisação dos caminhoneiros nas rodovias e as enchentes na região norte dominaram os debates da sessão plenária desta terça-feira. Não houve votações, já que a MP 658 está trancando a pauta. A paralisação dos caminhoneiros, que já fecham rodovias em 11 estados, dominou a maior parte dos pronunciamentos desta terça-feira. Esse bloqueio vem promovendo a desestabilização de setor âncora da economia brasileira, com perdas elevadas que demandam um longo período para a recomposição da cadeia produtiva, o que levou os caminhoneiros desesperados a tomar essa atitude extrema. O abrupto aumento dos combustíveis e a operação por transportadores de frete abaixo da tabela. O descontentamento de caminhoneiros começa com o aumento dos combustíveis. Veja bem, aumenta a gasolina, aumenta o preço do óleo diesel e o preço do frete não aumenta, a hospedagem aumenta. Tudo aumenta, menos o valor do frete. Este movimento paredista dos caminhoneiros está incomodando o Brasil. Agora, eles ou fazem isso ou não têm a solução dos problemas deles, que não são ouvidos pelo governo. Senadores do norte do país ainda trouxeram para a tribuna o problema das enchentes na região. Atualmente já são 6 estados em estado de emergência, 6 municípios em estado de emergência. Municípios localizados no alto Rio Solimões, que é o Rio Amazonas, na região fronteiriça com Colômbia e com Peru. Mais de 60% das residências localizadas na sede do município de Canutama estão alagadas. Há um levantamento até o momento de que mostra que mais de 30 mil famílias de agricultores estão vivendo problemas graves, problemas de perda da produção, inclusive. Brasileia é hoje uma cidade tomada pelas águas do Rio Acre. A igreja, as escolas, os postos de saúde, todas as unidades comerciais do município, nada funciona em Brasileia. Tenho aqui as imagens, um posto de saúde, escola, a igreja, a cidade enfrenta a maior cheia da história. A justiça deve se tornar mais ágil no país. O texto do novo Código de Processo Civil foi enviado para sanção presidencial. A matéria foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado. Vai a sanção e depois de chegar no Palácio do Planalto, aí tem 15 dias úteis para ser sancionado. E ele entra em vigor depois de um ano. Então ele tem um ano aí para todo o sistema judiciário se adaptar e todo mundo tomar conhecimento do novo Código. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do Senado que tipifica como crime a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. A mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente prevê detenção de 2 a 4 anos e multa de R$3.000 a R$10.000 pelo descumprimento da proibição. Atualmente, essa prática é considerada apenas uma contravenção e a punição é muito mais branda. A matéria agora vai à sanção presidencial. A reforma política foi tema de debate em uma sessão plenária que reuniu parlamentares e especialistas. Os senadores devem votar na próxima semana diversos projetos que mudam as regras eleitorais.
Além de parlamentares, participaram da sessão o cientista político Murilo Aragão, o representante da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Entre os convidados, um consenso. São necessárias novas regras para o financiamento de campanhas eleitorais. Sem definir se será público ou privado, a essência do debate deve se concentrar no teto de despesas e no teto de doações. Em se fazendo essas duas coisas, quebramos a espinha dorsal do abuso de poder econômico nas eleições. Não quero saber qual é o limite de gasto dos senhores. Quero saber o seguinte, qual é o limite de gasto para a empresa JBS? Quanto é que a OAS pode dar? O grupo pode dar, pode doar. Hoje não tem limite. Então, se disser assim, escuta, qualquer grupo econômico, em qualquer lugar, somando tudo, pode doar apenas 2 milhões de reais. Pronto, 2 milhões, não sei que número, isso você tem que discutir. Concordo que precisamos discutir limites. O ministro Toffoli tem falado disso enfaticamente. Mas temos que discutir um outro tema que não pode ser olvidado, que é o custo da campanha. Mas para discutir isso, obviamente, nós temos que saber qual é o sistema eleitoral vigente. Tem vários aspectos, mas a influência do poder econômico nas eleições passou de qualquer limite. Nós teríamos que montar um modelo eleitoral diferenciado a partir do fim do financiamento de pessoas jurídicas de campanha eleitoral, que é a base de toda a corrupção do nosso processo, sem a menor sombra de dúvida. O ministro Gilmar Mendes lembrou que o Supremo tem sido provocado a opinar sobre temas da reforma política, mas ressaltou que o assunto deve ser tratado pelo Congresso Nacional. A reforma é urgente. Ela precisa ser feita. Mas eu estou longe de acreditar que ela deva ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, se comprometeu a agilizar a votação de 10 propostas legislativas sobre o tema da reforma política, que estão prontas para entrar na pauta do plenário. Elas dizem respeito ao modelo de financiamento, a proibição de coligações proporcionais, a obrigatoriedade do voto, reeleição e desincompatibilização, entre outros temas. Nós pretendemos pautá-las o mais rapidamente possível para que a reforma política, ainda que fatiada, melhor dizendo, se torne uma realidade. E o Senado lançou um livro para contribuir com os debates sobre a reforma política. O livro Resgate da Reforma Política, Diversidade e Pluralismo no Legislativo é dividido em 15 capítulos. Traz artigos de consultores e advogados do Senado que, além do conhecimento acadêmico, acompanham na prática o dia a dia do processo político. Nossa intenção é que ele possa dar esses subsídios, possa fortalecer o debate, não só em termos do Congresso Nacional, mas também em termos acadêmicos, e dar uma contribuição de quem convive diariamente com os parlamentares dentro do Congresso Nacional, tentando trazer realmente o Congresso Nacional de volta para ser ele protagonista nessa reforma política. O senador José Serra, que participou do lançamento, defende a redução do custo das campanhas, principalmente os gastos com o horário eleitoral. Eu diria para você que de 2/3 a 3/4 do custo de uma campanha majoritária, numa cidade grande ou nos estados ou para a presidência da República, sai do horário eleitoral. Você gasta uma fortuna. O que o horário eleitoral deveria ter? O candidato e a Câmara. É sem graça? Bom, então é porque a política é sem graça. Você não vai resolver isso fazendo entretenimento. O livro Resgate da Reforma Política está à venda na Livraria do Senado por R$ 30. O endereço do site aparece aí na tela, senado.leg.br/livraria. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.